Olá galera, tudo bem? Então vou continuar a nossa série de vídeos sobre o Enem Matemática. Faz um bom tempo que eu não posto vídeo sobre o Enem e hoje é o último dia da inscrição, então é um dia legal para você estar continuando a série. Então eu vou continuar aquele então Enem Matemática. A gente tinha parado em potências de 10 ou equações de segundo grau, algo do gênero. Então eu resolvi que hoje eu vou tratar com vocês um exercício que caiu numa das provas do Enem, e esse exercício é referente a gráficos de equações do segundo grau. Então são funções do tipo x ao quadrado, funções quadráticas do tipo ax ao quadrado e tal. E essa questão que eu vou tratar com vocês é a questão número 170 do ano de 2012. Às vezes as pessoas podem pensar que é uma questão de física, mas o conhecimento por detrás para resolver essa questão é puramente matemático e trata-se de gráfico. Então vamos lá. Existe no mercado chuveiros elétricos de diferentes potências que representam consumo em custos diversos. A potência P, então essa é uma informação importante, vou até dar uma corzinha aqui, de um chuveiro elétrico é dada pelo produto. É importante vocês sempre irem colocando o que é importante de uma questão. Isso aqui é importante, isso aqui é importante. Então ele é o produto, então tem um produto aí entre a resistência elétrica R, isso aqui também é importante, e o quadrado, está escrito aqui quadrado da corrente elétrica. Então aí você está com o seu lápis lá, na hora de resolver a prova, já é interessante você começar por aí. Então eu vou escrever isso aí. Então eu vou inserir aqui uma fórmula que você poderia, na hora lá, escrever, só de ler essa equação, só de ler isso aí que você leu, você já pode colocar isso, né? Escrever isso do ladinho ali, que P é igual ao quadrado, ao produto entre a resistência, o produto R vezes o quadrado da corrente elétrica. Então o quadrado de I, então I ao quadrado, I ao quadrado. Então essa informação é uma coisa que a gente sabe do problema. O problema nos fornece isso, então isso é importante ter anotado. Vamos continuar lendo. O consumo de energia elétrica E, então aqui é uma outra informação que ele está nos dando, importante, por sua vez é diretamente proporcional à potência do aparelho, certo? Então o E é diretamente proporcional. O que é esse diretamente proporcional? Diretamente proporcional significa o seguinte, pessoal, que se a potência aumenta, o consumo de elétrica aumenta também. Isso é ser diretamente proporcional. À medida que um vai aumentando, o outro vai aumentando. À medida que um vai diminuindo, o outro também vai diminuindo. Então isso é ser diretamente proporcional. Se fosse inversamente proporcional, seria inverso. Ou seja, quando um crescesse, o outro diminuiria. Então isso é ser inversamente proporcional, mas não é o caso. Então aqui é diretamente proporcional. Então o que a gente pode escrever dessa informação aqui? A gente pode ir lá e escrever o seguinte, que o E é diretamente proporcional ao P, ou seja, o consumo é diretamente proporcional ao nosso amigo P. Ou seja, então ele vai aumentar, mas vai aumentar quanto? Vai aumentar um K. K vezes P. Ou seja, se esse K, é claro que desse K tem alguns pequenos problemas, vamos dizer assim, né? Eu poderia também, em vez de colocar o P, colocar diretamente o R ao quadrado, que isso também seria interessante. Ou seja, colocar diretamente isso que está aqui em cima, da seguinte forma: Ctrl C, isso aqui também. A energia pode ser escrita dessa forma. Então, considere as características apresentadas, qual dos gráficos a seguir representa
a relação entre a energia por o chuveiro elétrico e a corrente elétrica. Ou seja, I. O que você vai observar? Observando essa forma. Que tipo de gráfico vai ter isso aqui? O K, para ser diretamente proporcional, tem que ser positivo. Porque ele vai estar aumentando. Quanto que ele vai aumentar, não sei. Mas ele está aumentando. Então, como é que é um gráfico de I ao quadrado? Como é que é esse gráfico? Que cara que tem esse gráfico? Eu mostrei para vocês no GeoGebra, no vídeo passado, como é que era, como que funcionava. Então, vamos ver como é que é o gráfico de I ao quadrado, por exemplo. Claro que isso você já vai ter em mente, como é que o gráfico de alguma coisa ao quadrado é. E essa coisa é positiva. É diretamente proporcional. Então essa é a fórmula do... Aí temos um exemplo de como que é o gráfico de I ao quadrado. Ou seja, essa parte aqui. Né? Porque ele não pode ser zero. Se você for analisar aqui, o R não pode ser zero. A resistência for zero. Por que não pode ser zero a resistência? Porque não fazeria sentido. Não pode ser zero a resistência, que não faria sentido. Zero vezes alguma coisa ao quadrado. Então não daria zero. Então seria como se fosse ideal. Não pode ser zero. E ele é diretamente proporcional. Então esse K aqui vai ser maior que 1. Se ele for entre 0 e 1, daí isso também vai dar problema, né? Então ele é maior que 1. Para que isso cresça, né? Para não ser inversamente proporcional. E também não vai ser negativo, porque se fosse negativo, diminuiria, daí, né? Não seria inversamente proporcional. Então essa informação fornece pra gente que a resposta certa é a... Vamos ver aqui. Letra D. Letra D é a resposta certa. Esse gráfico aqui é o que mais se assemelha. Né? Ele é representado, qual gráfico a seguir representa a relação entre energia e a corrente elétrica. Então, letra D. A letra A não poderia ser, porque isso aqui representa uma reta. A letra B também não, porque ele está decrescendo. Veja que está decrescendo, não é diretamente proporcional. Aqui também está decrescendo. E aqui está dizendo que é constante na letra C. Então, não. Essa é uma questão bem simples, mas que aborda um tema que a gente trabalhou em questão. Beleza? Muito obrigado para você que assistiu. E se Deus quiser a gente vai continuar aí com vídeos, certo? Até a próxima.